Dentre as bebidas mais consumidas pelos brasileiros está o café. Presente no dia a dia da população, ele é mais do que uma bebida, é história. No estado do Rio, essa história encontra-se registrada na opulência das fazendas do Vale do Café, localizado na região sul fluminense, de onde, no século XIX, o produto partia para exportação. Ao passear por essa região e pelas propriedades hoje abertas ao turismo, mais do que fazer uma viagem ao passado, é possível apreciar também a produção, não mais em larga escala, mas de pequenos e médios agricultores que estão apostando na qualidade do grão para resgatar essa tradição. Essa novidade eu conto para vocês no Rio em Foco, que começa agora. Então pega o seu café e vem com a gente. Para falar sobre as ações que estão sendo realizadas para a retomada do mercado de café no estado do Rio, os desafios e as oportunidades que esse setor apresenta, eu converso com o chefe da Divisão de Política e Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Celso Merola, e a diretora executiva do Vale do Café Convention and Visitors Bureau, Luciana Delamare. Oi, Celso. Oi, Luciana. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu vou chamar a entrevista com o produtor Paulo Tassinari. Ele conta pra gente a importância do turismo como elo entre a produção do café e a história presente nas fazendas. Então, a gente algumas visões que a gente fez ao longo. E essa do mercado, da renascimento lá do turismo, do Vale do Café, eu fui uma das testemunhas. E eu vi lá, eles tinham as fazendas, né? Ali foi um pedaço da história nossa, uma história do Império, né? E dos barões de café, e eu via que as fazendas que estavam ali, né? Um ambiente, sabe, quase que abandonado, não tinha mais café nenhum, não tinha nada, começaram a querer promover historicamente tudo que aconteceu lá no passado. Eu acho que eles conseguiram, sabe, resgatar, fizeram pequenos mini projetos produtivos de café, e alguns estão funcionando muitíssimo bem. Então, já existia um negócio turístico que agregou ao seu turismo o valor da história do café, dessa forma agora produzindo café. O que eu estou vislumbrando é esse outro lado de parcerias e de mostrar que existe um outro elo que é produtivo e que pode se tornar turístico. É o inverso da moeda que eu estou querendo mostrar. Existe uma conexão tanto do comprador daquele produto ao produtor daquele produto. E eu acho que é o turismo que pode fazer isso. Aqui no Rio, acho que a gente tem que valorizar essas oportunidades que a gente tem, sabe, das pessoas que estão no nosso estado, de conhecer e de criar vínculos com os produtos que são fornecidos aqui. Hoje fica muito claro o que aconteceu, que foi um desenvolvimento, conseguiu-se aprender e desenvolver um produto de extrema qualidade, ou seja, chegou-se num patamar muito alto do que era entregue ao consumidor, no caso a cafeteria, mas nunca ninguém se preocupou em por que não isso chegar na mão do consumidor final. Então, assim, era uma qualidade muito boa, muito interessante para ser colocada num intermediário, que era a cafeteria, e esse cara, sim, iria comunicar para o consumidor final. O café é algo que depende de muitas mãos, ele depende do produtor, ele depende do torrefador, ele depende do consumidor final. Então, se o consumidor final não se conecta com isso tudo e não coloca a própria energia dele ali, a mágica não se completa. Luciana, o Vale do Café Convention Bureau foi recentemente criado justamente para vender esse roteiro, né, que na verdade de uma região do estado do Rio de Janeiro, em termos turísticos. Qual é a agenda de vocês hoje? Qual é o tipo de trabalho que vocês fazem junto tanto aos produtores quanto também a todas essas fazendas históricas e outros hotéis que tem na região? Pois é, Geisa. Eu, quando entrei no Convention Bureau, ele tinha pouco mais de 6 meses da sua fundação.
é um Convention Bureau muito recente, um dos mais recentes do país. E o maior desafio talvez seja a gente trabalhar um cluster turístico que é mais abrangente do que o que habitualmente acontece no Bureau, que é trabalhar um território só. E nós trabalhamos 6 territórios. E a primeira grande missão nossa foi entender o que essa região possui, aquilo que tecnicamente a gente chama de inventário da oferta turística, né, ou IOT, mas de uma forma muito mais dinâmica, entendendo mais a questão das vocações econômicas, das vocações regionais, culturais, enfim, e também fazendo um levantamento daquilo que se tem como manifestação de cultura imaterial e trazer, na verdade, a região que aparentemente parece que vive do seu passado para o presente e o futuro. Então, eu acho que no meio da pandemia, nós nos vimos numa situação super desafiadora, porque a gente precisava continuar o nosso trabalho, continuar, na verdade, motivando, incentivando os associados, nossos empresários, a verem uma luz no fim do túnel, vendo que o trabalho estava sendo feito, apesar, né, da pandemia ter sido um momento agudo, né? A gente tenha parado tudo durante um período aparentemente sem previsão, né? Sem limite, e aí a gente começou a fazer parcerias técnicas, e foi esse, eu acho que foi a grande sabedoria que a gente conseguiu ter, a grande clareza que a gente conseguiu ter durante o início da pandemia, que foi o seguinte: se a gente não vai conseguir fazer promoção turística, tanto regionalmente, ou nacionalmente, ou internacionalmente, que pelo menos a gente consiga entender muito bem quem está já fazendo alguma coisa pelo território. E nós começamos a fazer cooperações técnicas com entidades no nosso estado, e, claro, cada um dentro da sua temática, dentro da sua expertise, e eu acho que esse foi um ponto muito importante para a nossa região ter trabalhado dessa forma, em rede. Celso, em relação à questão do café, né? A região do Vale do Café, na verdade, ela entrou em decadência, junto com a decadência econômica, houve a decadência da produção. Então, a gente não tinha mais histórico de café sendo produzido ali naquela região. Como é que foi o trabalho de resgate dessa produção e o olhar, né, para um produto mais especial, mais bem trabalhado, de pequena propriedade, pequena produção? Qual foi a atuação do Ministério da Agricultura nesse processo? Então, essa região, né, quer dizer, a gente sempre viu ela como uma oportunidade de desenvolver o setor primário, né, a produção, conectado com outras, por exemplo, turismo, né, outras atividades. Infelizmente, a gente tinha uma dificuldade muito grande em trabalhar café no Rio de Janeiro, né, essa região já foi a maior região produtora de café do mundo, né, no século XIX, só que foi feita de forma assim, muito agressiva, né? Então, hoje, quando a gente passa ali na região, você vê os sinais claros, né? Os morros pelados, né? A erosão, tudo isso, né? Então, da mesma forma que foi uma região extremamente produtiva, ela, junto com a abolição da escravatura e outras coisas que foram acontecendo, houve um esvaziamento brutal, né? De tal forma que ela ficou abandonada há muito tempo, né? Muitas fazendas foram destruídas, né? E foram recuperadas depois por alguns empresários. Então, nos anos 90, a gente teve alguns trabalhos com prefeituras locais no sentido de produção de mudas e tentar estimular o pessoal a voltar a plantar café. Só que isso não deu muito resultado, até porque o café do Rio de Janeiro era um café... assim, tinha assim, uma visão muito ruim do café do Rio de Janeiro, né? A produção de café commodity, ela no Rio era tratada de forma... Então, o café de péssima qualidade. Para você ter uma ideia, na classificação de café, o pior café é o café riado, né? Em homenagem ao Rio, infelizmente.
né? E aí a gente sentiu que isso não ia ser muito difícil. Agora, já nos anos 2000, a gente começou a tentar retomar esse trabalho, né? Que, através de alguma conversa com alguns empresários e alguns fazendeiros locais, a gente começou a tentar retomar a produção de café. Até porque o Ministério da Agricultura está ali no Porto do Rio. Então, muitas vezes, grupos de turistas vinham pedir para visitar fazendas de café, né? Então, era constrangedor, porque tinham as fazendas, mas não tinham um pé de café sequer na fazenda. Muitas fazendas não tinham nem um pé de café, né? Então, era difícil negociar, ligava. Aí, a gente, com esses contatos, a gente retomou uma conversa com o auxílio do Senar, na época, lá de Vassouras. A gente fez algumas reuniões, criamos um grupo. Depois, a Bernadette, que é uma colega do Ministério, que tem experiência com turismo, veio trabalhar comigo e eu encarreguei ela de fazer essas costuras, né? Então, a gente fez uma série de reuniões com a sociedade local, inclusive com grupos representantes do movimento negro, de quilombos, né? Porque eu acho que a gente não pode dissociar nunca essa história da exploração de café na região, que era baseada no trabalho escravo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, nessa retomada, a gente tem que pensar, né? De trabalhar com essas comunidades remanescentes, né? Discutir isso, a cultura que está ali, né? Na região, tudo isso. E quais são os municípios hoje, no estado do Rio, que produzem café? Então, a gente tem a região serrana do Rio de Janeiro, né? Que basicamente ali é a região de Nova Friburgo, Duas Barras, a região mais alta daqueles municípios ali, né? Duas Barras, Bom Jardim, né? Basicamente esses são que tem a maior quantidade de café plantado. E alguma coisa, né? no Noroeste Fluminense, né? Noroeste, na região Noroeste, também a região alta da região Noroeste, que é Porciúncula, Varriçai, Bom Jesus e Itabapuana, Miracema também tem uma região mais alta um pouco, e Cambuci também, que tem uma região mais alta, né? Então, o café é uma planta tropical de altitude, o café arábica, né? Que dá a bebida, que é o café mais... é o melhor café, né, para bebida. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Mesmo com a pandemia, o consumo do café cresceu. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, mostram que em março de 2020, logo no início das medidas de isolamento social, esse aumento foi de 35%. Luciana, além da questão do crescimento do consumo, do interesse também por essa bebida, a gente tem a realidade no Vale do Café da mudança que a pandemia trouxe para o turismo, né? Quer dizer, a valorização de um turismo mais próximo, o turismo rodoviário. Agora, no retorno, a gente recentemente fez um programa sobre a indústria hoteleira, né? E no retorno das atividades, ainda lentamente, porque a pandemia ainda não acabou, né? A gente vê a possibilidade da promoção de destinos próximos. E no caso, o Vale do Café se apresenta hoje, né, a partir das mídias sociais, de todo um trabalho que vocês estão fazendo aí, como esse destino de curiosidade, né, de conhecimento da história. Como é que vocês estão aproveitando esse momento também para promover a região e, principalmente, conscientizar, né, os empresários da importância que tem investir nesse turismo local, nesse turismo próximo? Essa pandemia, na verdade, é uma grande oportunidade de reposicionamento de um destino que, na verdade, vivia num limbo, né? Nós temos a história, uma história muito importante, relevante para o país, mas esses produtos não estavam na prateleira. A gente costuma dizer que, para a gente conseguir consumir um produto turístico, a gente precisa, primeiro, identificar, né, catalogar e empacotar e colocá-lo na prateleira.
Então, esse é um processo que demanda também uma articulação coletiva, uma compreensão do território, uma compreensão holística, sistêmica do território, né? A gente não pode simplesmente pensar só nos aspectos comerciais, a gente precisa entender também todo esse aspecto cultural e o legado que fica, enfim. Então, eu acho que agora a grande questão foi nós termos feito um trabalho direcionado para segmentos turísticos específicos. Eu acho que é uma grande tendência a nível mundial, entendendo que, claro, existe uma segmentação psicográfica, né, que vai ter em consideração alguns aspectos que vão permear toda a existência de uma pessoa, de um ser humano, enfim, que ela pode voltar àquele destino inúmeras vezes e ainda não ter exaurido um potencial que aquela região tem para surpreendê-lo, né? Então, em várias fases da vida, a gente pode visitar um lugar e continuar achando esse lugar interessante, dependendo das experiências que nós estivermos procurando. Então, os 7 segmentos que nós estamos trabalhando no Vale do Café hoje são a questão dos movimentos na natureza, que hoje é uma necessidade. A gente percebe que o confinamento fez com que a gente tivesse um ímpeto, um desejo quase que involuntário de estar em contato com a natureza. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade e, ao mesmo tempo, a própria preconização da Organização Mundial da Saúde é que a gente esteja em lugares abertos. Então, a gente tem ainda esse grande ativo no Vale do Café, que são espaços amplos, arejados, e ainda temos o segundo e o terceiro melhor clima do mundo na nossa região, que são as cidades de Miguel Pereira e de Mendes, dentro do território da atuação do Convention Bureau do Vale do Café. Além disso, a gente trabalha segmentos de Vale do Café romântico, que também é uma tendência a nível mundial, que é o Destination Wedding, e algumas agências já estavam trabalhando isso antes da pandemia. A gente espera que esse Vale do Café romântico venha para ficar. Grupos e família, quer dizer, a gente entende que existe esse segmento que precisa ser muito bem trabalhado, definido, negociado, as condições, enfim. E depois a gente tem os sabores do Vale do Café, que vem muito nesse sentido disso que nós estamos falando aqui hoje, que é retomar a ancestralidade, os sabores, a produção. E é nessa questão específica dos sabores, né? Toda a história que o Celso contou ali no início do programa, né? Da concertação de instituições, do resgate de uma produção que também é um atrativo turístico, porque as pessoas vão para aquele destino esperando, né? Pela própria referência do nome, que ela encontre o produto. E você falou um ponto interessante no começo desse segundo bloco sobre a questão da prateleira, né? De identificar o produto, que é muito o trabalho que o Ministério da Agricultura faz, né, Celso? A gente entende, né, que as características do Rio de Janeiro, né, de pequena produção, né, é fundamental que a gente trabalhe essa questão das relações curtas, né, entre o consumidor e o produtor. Quer dizer, é uma forma exatamente de identificar isso, de valorizar esse produto, né? E o Vale do Café é perfeito nesse sentido, né? Está muito próximo do Rio, né? É perfeito para uma pessoa do Rio sair daqui de manhã, passar o dia no Vale do Café e voltar à noite, ou mesmo dormir lá e voltar no outro dia, né? E aí as oportunidades são enormes, tanto a questão que ela colocou muito bem, né? Quer dizer, de trabalhar toda essa cultura local, toda essa vivência que os moradores da região já têm com aqueles produtos típicos, né? São os doces, né? Toda a questão, por exemplo, a relação, infelizmente, que o produtor teve com a Mata Atlântica foi a pior possível, foi colocar ela no chão, né? Então, a gente tem um trabalho enorme para fazer hoje, né? Tentar retomar alguma coisa disso, né? Replantar alguma coisa, fazer trabalhos de recuperação de áreas degradadas, né? De nascentes, tudo isso. E aí essas frutas nativas, esses produtos naturais dali podem ser estimulados, né? E são formas de criar essa coisa que, infelizmente, a gente perdeu ao longo do tempo, né? Através desse capitalismo selvagem, né? De explorar, de ganhar o máximo possível.
né? E a gente acaba esquecendo que é fundamental essa relação do homem com o ambiente, com um local, né? Então, eu acho que é possível, a região tem condições ótimas para isso. A gente não está livre também, né, de olhar para os desafios que promover um destino geram nessa organização e na própria infraestrutura local. Há uma demanda maior, por exemplo, por conectividade e outros temas. Aí, nessa perspectiva, para fechar esse bloco, eu queria perguntar para vocês dois, assim, quais são os desafios que vocês enxergam para que a gente consiga, por meio do turismo, viabilizar não só um resgate da história dessa região do Vale do Café, mas também a produção do café, dando suporte, né, para o turismo rural? Eu acho que nós vamos ter que enfrentar dois grandes gargalos que a gente sempre identificou no nosso turismo. O primeiro deles é a infraestrutura, como você mencionou, a conectividade, tanto do ponto de vista da conectividade digital, acesso à internet, a telefonia celular, quanto essa questão da melhoria das rodovias, da sinalização, tudo, a segurança, né? Porque esse ainda é um fator importante, e também a capacitação do setor, porque o setor precisa se preparar. Nós temos profissionais de topo muito bem preparados, mas a base da pirâmide precisa ainda de um olhar muito sensível. A gente precisa preparar quem está no front. Então, essa questão, acredito que esses dois aspectos da infraestrutura hoje, inclusive, um dos segmentos que a gente pode imaginar como sendo, que serão potencializados, né, nesse período de pandemia, seja o público do pleasure, que é o público que viaja justamente com a família e continua trabalhando. Ele consegue juntar o negócio, né, o trabalho dele, que pode ser feito remotamente, e o lazer, que a família também vai viajar com ele, ou enfim, ou ele pode ir sozinho e estar em outro lugar. Essa mobilidade que a gente está vivendo, né, de uma forma tão intensa agora. Então, essas pessoas vão precisar de uma conectividade melhor, elas vão precisar de uma internet que não falhe, ela vai precisar de um telefone que não falhe. Então, eu acredito que esses dois desafios precisam ser trabalhados e comatados. E você, Celso, quais são os desafios? Então, acho que a Luciana colocou muito bem, né? Quer dizer, essa questão dessa base que é fundamental, né? Agora, eu acho que uma das questões bases é o envolvimento das prefeituras, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem uma coisa no Brasil que é todo político que entra acabar com o que o outro fez, né? Quer dizer, acabar com aquela história anterior, né? A não ser que tenha alguma ligação política muito forte. Caso contrário, ele abandona os projetos do outro setor. Aí muitas coisas que começaram param, né? E a agricultura e turismo precisam de trabalho a médio e longo prazo. São coisas que a gente tem que ter uma visão de futuro, né? Infelizmente, a gente, por exemplo, está passando por um momento eleitoral agora, a gente fica super preocupado aonde a gente conseguiu caminhar, que não haja um retrocesso, né? E também que haja um compromisso de quem vem assumir, que assuma realmente um papel de dar continuidade ao que foi feito, tentar caminhar no sentido de construir coisas, né? Sobre essa questão da continuidade, do papel dos poderes, de uma maneira geral, para dar suporte ao desenvolvimento desse roteiro, né, que mais do que turístico, também é agrícola, a gente vai falar no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com Celso Merola e Luciana Delamare para falar sobre as ações que estão ocorrendo para resgatar a história do café no estado do Rio e para consolidar esse mercado dos cafés especiais. Falando agora especificamente dessa questão da pequena produção, né, do resgate dos cafés diferenciados, mais especiais, Celso, eu queria que você contasse um pouquinho qual o trabalho que vocês estão fazendo com esses produtores. Assim, você falou de dois roteiros, duas fazendas que já fazem uma produção aliada também à visitação, à experiência local de resgate histórico, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é esse processo de busca da qualidade, principalmente investimento nisso, né?
Então, foi aquilo que eu falei no início, né? Quer dizer, que o café do Rio de Janeiro era conhecido como um café de péssima qualidade, né? O Tassinari é uma das pessoas de ponta nesse processo, né? Lá nos anos 90, ele assumiu esse papel de trabalhar qualidade em café, né? Era uma coisa que não era... A maioria dos produtores não acreditava, né? E ele fez um trabalho reconhecido hoje, né? Ele tem um trabalho fantástico na região dele. E esse trabalho, naquela época, a gente teve muita dificuldade. Então, a gente tentou formar classificadores, que era o papel... Como a gente recebeu o pessoal do antigo IBC, Instituto Brasileiro do Café, a gente tinha uma equipe muito boa de classificadores, degustadores de café. Então, a gente usou esses colegas, e a maioria já estava no final de carreira, né, para fazer treinamento. Então, a gente fez um treinamento grande aqui no Rio. A gente montou 2 laboratórios de café, um em Duas Barras e um em Varriçai, né? Laboratórios do Ministério, a gente transferiu, deixou os cuidados das prefeituras, né? E esses laboratórios tiveram um papel importante, porque eles classificavam o café, mostravam defeitos, né? E aí todo o trabalho de extensão, que é fundamental, que a Emater faz, de passar informações para os produtores, né? Sobre cuidados, sobre plantio, cuidados com os manejos em geral, a pós-colheita, que é fundamental num café de qualidade. Então, essas regiões, 2 regiões, região serrana e a região do noroeste fluminense, são regiões que são ótimas para café, que são regiões de altitude, né? Como eu falei, o café arábica, que é um café que se dá bem em altitude, né? Já a região do Vale do Café não é tão alta, né? A altitude é menor, mas com cuidados especiais, né? Com plantio, com cuidados de sombreamento e tudo, você pode produzir um café de ótima qualidade, né? Então, é possível, né? O próprio Paulo agora ganhou um prêmio ano passado com um café lá da região de Valença, né? Então, ele produziu um café excepcional e ganhou o prêmio, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente sabe que os cuidados são fundamentais para se produzir um café de qualidade. E é dessa forma que a gente entende a cafeicultura do Rio, né? Ela tem razão de ser nesse sentido. E competir com um café commodity, a gente não tem condição, né? Nossas áreas são menores, com alta declividade, uma série de questões que têm que ser muito bem cuidadas. A gente está falando aqui de um diálogo, né, do turismo com a gastronomia. E aí, nesse sentido, Luciana, eu queria que você contasse para a gente também quais são as ações que estão sendo feitas para a promoção, né, da gastronomia local, e aí, no caso, a gente trazendo também a produção de café. Que tipo de ações vocês estão pensando e planejando para desenvolver no Vale do Café? Esse turismo gastronômico, ele não deixa de ser um turismo de experiência. Então, na verdade, a produção cafeeira, ela é importante, conforme o Celso mencionou. Nós não temos a pretensão de imaginar o Estado do Rio como sendo uma produtora de commodity, mas sim uma grande produtora de experiências gastronômicas positivas e que a gente consiga levar as pessoas para reconhecerem o café desde do território, né, até passando pela floração do café, porque não uma experiência que nós podemos ter na nossa região, que é aquilo que já existe na Ásia, por exemplo, com o Hanami Sakura, que é uma... nós temos essa pretensão de transformar essa experiência da floração do café também em uma experiência sensorial, que é uma coisa única. As pessoas realmente gostam desse tipo de experiência. Depois, a questão da cultura do gosto, que é o quê? Mostrar para o público em geral o que é um bom café. E nós ainda temos esse tabu. A gente consome um café, né, em grande escala, que não é um café de boa qualidade. Então, o consumo de cafés especiais precisa ser estimulado até por meio dessas experiências turísticas. Então, que eu vejo que algumas fazendas no Vale do Café já estão conseguindo fazer isso, montando suas próprias cafeterias, experimentando várias formas de se degustar, fazendo com que o turista experimente também o processo de colheita, de torrefação.
e valorizando cada um desses processos. Agora, a gente assumiu como sendo estratégico também, e nós temos a alegria de também anunciar que nós estamos fundando a primeira comunidade Slow Food and Travel do Vale do Café. Então, eu acredito que esse seja um marco também para a região, no sentido de melhorar a experiência do turista, até mesmo do próprio cidadão local, onde ele também encontre esse sentimento de pertencimento e ele tenha orgulho desse novo momento do café no estado, e que ele possa pensar nisso também como uma oportunidade de empreendedorismo. Nós hoje temos que pensar que essa roda ela está a nosso favor. Então, com a expertise, foi o que o Celso falou, nós podemos não ter o melhor solo, o melhor clima, a melhor altitude, mas que com a expertise hoje é possível sim encontrar oportunidades. E essa experiência do Slow também tem a ver com o cuidado que nós temos hoje em fazer agrofloresta, o café, já no Vale do Café, desses produtores, muitos associados do nosso Convention Bureau, produzem o café agroecológico. Nós temos, inclusive, um que é certificado orgânico, que é da Fazenda Aliança Agroecológica. Então, esses são os diferenciais. Então, a gente vai trazer a experiência do café para um outro nível, um nível realmente de expertise, de cultura do gosto, e o Slow só vem mesmo para talvez emoldurar essa experiência e, enfim, levar esse aspecto do estado do Rio de Janeiro para uma comunidade internacional, que é o nosso foco principal. A gente poderia ficar conversando aqui por mais um tempo, porque é impressionante como, quando a gente fala de agricultura, de fomento ao desenvolvimento local, de turismo, de resgate histórico, o Rio de Janeiro é uma plataforma perfeita para desenvolvimento dessas ações. E aí vocês conseguiram trazer aqui a importância da organização, da capacitação, mas também de trabalhar em conjunto, das instituições estarem alinhadas e em cima de um mesmo projeto, podendo trazer suas expertises e conhecimentos, agregarem valor e a gente conseguir avançar. Então, você, telespectador que ficou com a gente até agora, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, que a gente vai continuar contando essa história no Facebook, no Instagram, no Twitter. E para acompanhar a programação é só se inscrever no canal do YouTube e ouvir a gente no podcast. Vai lá, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.